A gente fala a respeito de vários assuntos aqui no programa 9 Minutos, ao longo desses dias todos, com várias personalidades, mas a questão da segurança é recorrente, até porque antes de pensarmos em educação, em saúde e outras necessidades que afirmam a nossa dignidade, a nossa cidadania, é fundamental estarmos vivos. É fundamental termos a certeza de que vão voltar para casa no final de um dia de expediente ou chegar no trabalho no início de cada dia. A questão da segurança, ela mexe e toca a nossa mais íntima, a nossa mais instintivo senso de sobrevivência. Então, discutir segurança sempre é a oportunidade de produzir algumas reflexões para nós, cidadãos, e para aqueles que nos dirigem, os nossos governantes. Vamos conversar hoje com a autoridade, um promotor de justiça que está diretamente envolvido com essa questão da segurança, eis que ele coordena aqui no Espírito Santo um programa denominado ENASP, que quer dizer Estratégia Nacional de Segurança Pública. Eu me refiro ao promotor Paulo Panaro, com quem eu passo a conversar agora. Doutor Paulo, sua reflexão mais abrangente para depois citarmos a situação específica do Espírito Santo sobre a questão de segurança. A questão de segurança tem alguma coisa a ver com o fato da sociedade brasileira ter optado culturalmente pela violência? Eu já disse em outras ocasiões que matar no Espírito Santo faz parte da nossa cultura. E isso, para mim, está interiorizado da cultura do capixaba, justamente por causa da falência do Estado na questão das investigações de crimes, especificamente de homicídios, e hoje com ênfase ao tráfico de droga e ao roubo. A falência do Estado nessa investigação desses crimes contribui com muita efetividade para esse altíssimo índice de violência que nós temos aqui no Espírito Santo. Você tem uma ideia, por exemplo, nesse trabalho que você acabou de citar, nós levantamos que nós temos no Estado cerca de 19 mil inquéritos policiais de homicídios dolosos, crimes esses que ocorreram até 31 de dezembro de 2007, mas fatos que aconteceram em 89, 90, 91 para cá, que essas vidas que se perderam, não se tem autoria de quem as cometeu. E não há nenhuma perspectiva, na minha visão, no desenvolvimento da execução desse trabalho, e não há nenhuma perspectiva de que se chegue à autoria desses delitos. Ou seja, nós temos cerca de 19 mil mortes que os seus criminosos continuam impunes, transitando em nosso meio tranquilamente, no meio da nossa sociedade. Agora, doutor Paulo, isso é leniência da lei ou da autoridade? Bem, na minha visão é um pouco de tudo isso. Primeiro porque a lei não é tão leniente assim. Ela está leniente agora devido ao fracasso do Estado da administração em, no passado, quando essas leis foram feitas, fazer com que o Estado tivesse devidamente estruturado para que essas leis pudessem ser devidamente cumpridas. Por exemplo, se nós formos hoje cumprir todos os mandados de prisão que existem aberto, eu acho que o Estado do Espírito Santo ia ter que gastar muito, mas muito dinheiro que estariam sendo aplicados com hospitais, por exemplo, e escolas, para construir presídios. Mas por que isso? Porque o Estado, no passado e ainda atualmente, não dotou os órgãos incumbidos da investigação de uma estrutura tal que essas autoridades, que esses órgãos pudessem investigar para que o Poder Judiciário pudesse fazer com que a lei fosse efetivamente aplicada dentro de um padrão adequado para a nossa sociedade. Nós estamos falando, então, mais de uma prevalência de, digamos assim, falta de recursos materiais, talvez falta de um aparato legal e menos da competência das nossas autoridades, menos do empenho das nossas autoridades. Na minha visão, Eustáquio, é claro que todos os órgãos têm os seus bons funcionários, os seus funcionários excepcionais e os maus funcionários também. Não é o caso, por exemplo, da nossa polícia investigativa. A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, que eu conheço há muitos anos, sou egresso dela, ela é dotada de excelentes profissionais.
Todavia, esses profissionais não podem exercitar a sua excelência porque eles não têm uma estrutura material de suporte para que ele dê vazão a essa sua excelência de conhecimento que eles têm. A violência do Espírito Santo e no Brasil, ela chega a esse ponto porque o Estado não se preparou, não se adequou de forma que a nossa lei pudesse ser efetivamente cumprida. Por exemplo, vamos citar, a lei de execução penal. A lei de execução penal, que se eu não me engano, ela é ainda de 84, é uma lei excepcional na minha visão. Todos os princípios que estão ali inseridos, se já na época em que essa lei começou a ser elaborada, e principalmente depois que ela entrou em vigor, se o Estado tivesse se preparado materialmente para a execução dessa lei, talvez nós não estivéssemos chegado ao ponto que chegamos. Porque o que a lei prevê é não só o cumprimento da pena, mas também para que esse cidadão que está inserido no cárcere, ali ele esteja se preparando também para a sua ressocialização, para ele ser reintegrado à sociedade. Todavia, o Estado não se preparou adequadamente para a execução dessa lei, da forma como ela foi vista pelo legislador, da forma como ela foi pensada pelo legislador. Esse que é o grande problema do nosso Brasil. No Brasil, se fazem as leis sem que se planeje antecipadamente a sua execução. Em outros países, por exemplo, quando o Estado da Administração está prevendo a realização de uma lei penal ou processual penal, enquanto ele está planejando essa lei, antes mesmo dela ser votada, viabilizando os recursos, os meios. Ele já está viabilizando os recursos e os meios para a sua execução. Isso não acontece no Brasil. Em 9 minutos nós estamos conversando com o promotor de justiça, Dr. Paulo Panaro. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o promotor, Dr. Paulo Panaro. Dr. Paulo, você está falando a respeito da imprevidência do Estado em viabilizar e assegurar os recursos que permitam a execução das leis, das boas leis. Você mencionou, inclusive, a lei da execução penal, né? Agora, tem umas coisas, doutor, a gente pode até ponderar. O Estado, hoje, ele gere recursos que ele toma à sociedade para administrar várias demandas da sociedade, inclusive segurança, saúde, educação, blá, 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 blá. Descontada a componente da corrupção, que se não existisse asseguraria que cada R$1.000 que saísse do erário chegaria os R$1.000 inteiro no seu ponto de aplicação, nós temos alguns aspectos, digamos assim, culturais, e tem algumas coisas que nos tiram uma teoria da conspiração. Será que o Estado não tem, na verdade, interesse em deixar essa situação desse jeito, não? Veja bem, dentro do que você está colocando, parece que nós estamos entrando naquela questão de que a sociedade sempre reclama que a polícia prende e a justiça solta. Esse é um dos exemplos mais aflorados. Não é bem isso. Na minha visão, não é bem isso. Por quê? Porque o que acontece é que a criminalidade chegou a tal ponto e a execução dessas penas chega também a tal ponto que o Estado não tem coragem, vamos dizer assim, de dizer abertamente para a população: olha, até hoje eu não tive competência para executar o sistema prisional da forma como a lei previu, eu não tenho competência para, de fato, investigar os crimes que estão sendo praticados, até hoje eu não tive, mas a partir de agora eu quero fazê-lo. Mas só que eu não posso, eu não tenho como comportar, não tenho como trazer para dentro das nossas penitenciárias todos aqueles criminosos que ainda dependem de uma ação penal ou que já têm ação penal, mas que ainda dependem de uma sentença do juiz. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho como absorvê-los no meu sistema. Então, eu tenho que dar um jeito de
fazer com que essas pessoas não entrem no meu sistema, ou os que já estão no meu sistema o desafogue. Então, como o Estado, a administração não teve essa coragem de dizer isso para o povo, o que ele fez? O que o legislador fez? Encontrou uma tangente. Qual foi? Colocou o juiz numa saia justa. Que saia justa foi essa que ele colocou o juiz? O juiz hoje só pode decretar ou manter na prisão provisoriamente um cidadão se literalmente estiverem preenchidos de forma absoluta todos os requisitos da prisão preventiva. Eu dizia agora há pouco, a Constituição brasileira estabelece que a prisão provisória do Brasil ela só é em flagrante delito ou por uma ordem da autoridade judiciária, ou seja, a prisão preventiva. Uhum. No entanto, eu diria que hoje no Brasil não existe mais prisão em flagrante. Por quê? Porque a autoridade policial prende hoje, em flagrante delito, um cidadão que praticou um delito, um crime grave, inclusive. Manda esse flagrante para o juiz. O juiz só mantém esse flagrante se ele tiver naquele flagrante todos e absolutamente todos os requisitos exigidos para que ele pudesse decretar uma prisão preventiva. Se não estiver, rua. Aí é que o cidadão pega e diz, então, a polícia prende, o juiz solta. Então, para a comunidade, para a sociedade, para o homem comum, é muito difícil para ele entender por que alguém assaltou hoje, um sujeito perigoso, inclusive, reincidente, reiteradamente reincidente, semana que vem foi preso hoje, assaltante à mão armada, numa sexta-feira. O delegado mandou o flagrante para o juiz na própria sexta-feira, quando foi no sábado ou no domingo, aquele cidadão já está de novo na rua praticando outro assalto. Por quê? É difícil compreender mesmo, doutor. Por quê? Porque o juiz não encontrou naquele flagrante os elementos, os requisitos exigidos para que ele pudesse decretar. E o que é pior? Mesmo que ele encontre esses requisitos, o juiz primeiro, para manter essa prisão e deixar esse camarada de fato preso entre as grades, ele tem que primeiro passar por umas várias etapas. Se for caso de aplicar fiança. Se ele tiver como aplicar medidas asseguratórias. Ou seja, tentar tudo para não trancar. Tudo para não trancar. A ideia do legislador é essa. Tudo em nome de quê? Da falência do Estado, seja no sistema prisional, seja na estrutura, na investigação criminal. Eu falava mais cedo, hoje, com alguns colegas, nós discutimos isso no restaurante, a respeito do assistente técnico. No homicídio, por exemplo, que é uma das investigações mais difíceis de ser feita, porque ela é muito específica, ela é muito especial, depois da figura do assistente técnico, se o Estado de fato não estiver preparado estruturalmente, com policiais devidamente especializados para investigações desse nível, a tendência é que grande maioria dos processos penais, lá na frente, sejam anulados porque não se preservou a cadeia de custódia da prova de forma adequada. O que vai fazer com que se gere grandes e várias nulidades no processo penal, já nascidas lá no inquérito policial. Porque a cadeia de custódia da prova, ela começa lá. Se não tiver sido de forma adequada, preservada a prova, né, esse processo fatalmente será nulo. Não se pode juntar no inquérito policial, por exemplo, um projétil encontrado, por exemplo, num local do crime, se não tiver adequadamente feito o auto de apreensão desse projétil. Principalmente se ele não foi coletado pelo perito que atendeu o local do delito. Né? Porque o perito, quando ele atende o local, e ele encontra, por exemplo, uma prova lá no local, ele faz a coleta daquela prova com observação de todos os requisitos técnicos exigidos para aquilo. E a mantém. E quando ele submete essa prova ao delegado de polícia, ele faz a entrega dessa prova da forma totalmente adequada.
em que o delegado, com os seus conhecimentos técnicos, vai manter essa prova dentro do inquérito policial. Mas se isso não for feito de uma forma adequada, desde aquele momento que a prova foi encontrada, a falência vai ser geral. E vai resultar na anulação do processo penal lá na frente. E a consequência será o quê? A impunidade. A impunidade. Esses 19 mil inquéritos que remontam até 4 anos atrás e já se reportam a crimes de até 10 anos antes, é uma apologia da impunidade, né? É um incentivo mesmo, né? A verdade é que esses inquéritos, eles estão... Chegou-se a esse ponto, e isso não é uma particularidade do Espírito Santo, é no Brasil inteiro, devido à falência das instituições incumbidas da investigação. Não a falência dos homens incumbidos da investigação, mas da estrutura, da ausência de estrutura, da ausência de investimentos adequados na estrutura. Porque também não adianta, Eustáquio, você ter um bom delegado de polícia, um bom investigador, se esse investigador não faz pelo menos uma vez por ano um curso de especialização, um curso de atualização. Sim, reciclagem. Os que fazem, eu conheço vários, os que fazem por amor à camisa, porque fazem com recursos próprios. Vocação mesmo, dedicação. Recursos próprios. Enquanto no Ministério Público, por exemplo, se eu precisar me especializar, no mínimo eu tenho direito a ter uma licença remunerada. No mínimo. Se o curso que eu precisar fazer de fato for de interesse da minha instituição, é possível até que a instituição banque a minha especialização. Isso, mas em casos muito específicos. Né? Se na minha função que eu estou hoje, que é a força-tarefa, e no grupo do Tribunal do Júri, porque eu só milito no Tribunal do Júri, se no que eu estou fazendo existe um curso específico, muito especial, que a minha instituição reconhece como de interesse dela que eu participe para ampliar os meus conhecimentos e que eu possa reverter esse conhecimento para o meu trabalho, é possível que a minha instituição banque. Já na Polícia Civil isso não acontece. Doutor Paulo, infelizmente o nosso tempo está esgotado, o tema é palpitante, de maior interesse da sociedade, a gente se coloca aqui à disposição do Ministério Público, do senhor inclusive, para outras abordagens, onde a gente possa oferecer alguma reflexão e críticas de maneira consistente que possam, mesmo que de uma maneira muito modesta, contribuir para essa discussão produzir algum resultado mais efetivo para a nossa sociedade. Eu também agradeço a oportunidade, também estou à disposição de você, da Rede Tribuna, para qualquer esclarecimento que vocês precisarem, mas eu gostaria muito que no Brasil os nossos políticos, os nossos administradores, os nossos gestores se conscientizassem que aparentemente segurança pública não dá voto, porque não aparece, mas dá, desde que ele faça os investimentos corretos. Em 9 minutos a gente contou com a presença do promotor de justiça, doutor Paulo Panaro. Ele coordena aqui no estado a ENASP, a Estratégia Nacional de Segurança Pública. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprender